Bom dia, turma do sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. E a Pro espera que todos vocês estejam com o material que foi solicitado na aula anterior. Lembram que a Pro pediu que providenciasse um caderno pequeno, um caderno simples, que nós utilizaríamos para fazer produção textual nesse período aí de quarentena. E lembrando a vocês que essa é uma atividade avaliativa que vale 10 pontos, certo? Ao longo das aulas, a Pro vai acompanhando as produções de vocês. E quando retornarmos às aulas presenciais, vocês me entregarão em mãos este caderno preenchido, esse caderno completo com todas as atividades que foram propostas para esse caderno, tá? Isso não significa que todas as atividades de redação de agora em diante serão neste caderno. Mas, em algumas aulas, a Pro vai orientar você que essa atividade, que tal atividade deve ser feita no caderno. Na aula de hoje, a Pro trará um texto que terá uma interpretação que vocês devem responder no ambiente virtual, que é uma atividade de interação. E trará também uma proposta de produção textual para este caderno aí que vocês estão em mãos, está em mãos. E vocês devem realizar. Lembrando que os alunos, se porventura tiver algum aluno que o pai ou a mãe não providenciou esse caderno, peça a ele que providencie ainda hoje, tá? Sabe por quê? A Pro deixará uma atividade valendo 5 pontos e você precisa me enviar. Acompanhe a explicação da atividade. Nossa aula de hoje será a aula de produção textual. Na aula anterior, nós conhecemos as características do gênero textual diário. A Pro vai relembrar algumas e depois a Pro vai orientar você a produzir o seu texto. Primeiro, é válido salientar que é importante ter muita organização e concentração, certo? Tanto na aula, para seguir as orientações, como também na hora de produzir. Quais são as características desse gênero textual? O autor, no caso você, aluno, quando você for produzir o seu texto, você vai dirigir-se a um confidente. Quem é esse seu confidente? O seu diário. Por isso, é frequente o uso do vocativo querido diário, tá? Lembrando que vocativo é o termo a qual você se reporta, você faz referência a algo ou alguém. É uma forma de saudar o seu diário. Esses registros, eles serão ordenados de acordo à ordem cronológica, ou seja, seguindo a ocorrência em que há os seus registros. Você não pode sair aí escrevendo em qualquer página do seu caderno. Você vai seguir a ordem. A data é muito importante também, tá? Não pode esquecer de colocar a data. Depois que você coloca o seu texto, você deve também, ao final, assinar. Por quê? Porque é importante evidenciar o autor do texto, evidenciar você, aluno. A Pro já falou aí do caderno, né? Quando a Pro solicitou, mas eu vou relembrar aqui a vocês. Este caderno ou livro, onde são registrados acontecimentos cotidianos. O que é acontecimentos cotidianos? Acontecimentos do nosso dia a dia. Esses acontecimentos podem ser ficcionais ou verídicos. No nosso caso aqui, nas produções serão verídicas, em especial a de hoje. Escritos a partir de uma visão pessoal, ou seja, escrito a partir da sua visão, tá? Esse gênero textual também pode ser usado como algo público ou comunitário, mas no nosso caso é pessoal. Atividade de interação. A Pro não fará a leitura desse texto aqui no vídeo, porque senão ficará muito extenso. O que você, aluno, fará? Ao final do vídeo, você vai acessar o slide, abrir, fazer a leitura do texto, tá? E em seguida, responder essas questões no seu caderno. Depois que você respondeu no seu caderno, você vai acessar a plataforma e enviar as respostas. Lembrando que na plataforma teremos duas atividades hoje.
Essas atividades serão enviadas na plataforma, serão 2. A de análise e interpretação, que é esta, e a atividade avaliativa, tá bom? Então, não esquece, são 2 atividades hoje. E eu quero lembrar aos alunos que, se porventura o papai ainda não providenciou o caderno, pede que providencie, porque é um dos instrumentos avaliativos, certo? E eu explica para o papai e para a mamãe qual é a intenção que a Pro solicitou esse caderno, que é para você treinar também a sua escrita e também para você aperfeiçoar a sua produção textual, tá? Como vocês vão começar o texto de vocês? Da produção. A Pro traz aqui um exemplo de um trecho retirado do famoso diário de Anne Frank. Lembram lá da atividade anterior que a Pro falou do diário de Anne Frank? Então, lá no diário dela, ela começa colocando, ó, a data, tá vendo? Terça, 24 de junho de 2020. Aqui é o de Anne Frank? Não. Aqui é como você vai fazer referência na sua produção, tá? Essa data aqui não foi a data do diário de Anne Frank, é uma sugestão aqui como você vai fazer a sua produção, tá? Ou dela como ela foi. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, o que não é de espantar, afinal era meu aniversário. Mas não me deixaram levantar a essa hora. Por isso, tive de controlar minha curiosidade até 15 para 7, quando não dava mais para esperar. Fui até a sala de jantar, onde Marge, a gata, me deu as boas-vindas esfregando-se em minhas pernas. Aqui é só um trecho, tá? Não é o texto todo, é um trecho do diário de Anne Frank. E é comum iniciar com o meu querido diário, certo? A Pro vai deixar um texto aí com as características, um arquivo com as características que vocês devem fazer a leitura também, certo? A Pro vai relembrar o que é que vocês vão fazer no ambiente virtual. Vocês têm, depois que fazer a leitura do slide, vocês devem fazer a leitura do arquivo, tá? Que é informando sobre as características do gênero textual e fazer a produção textual. Trago mais outro exemplo de um texto. Esse aqui é para vocês se basearem no de vocês. Como você fará o seu texto, sua produção? Você vai colocar a data da sua produção, a data de hoje, tá? 24/10/2011, tá aqui. A data de hoje é quanto? 23/6/2020. Ou você pode colocar terça, e aí você coloca 23/6/2020. O vocativo, meu querido diário. E aqui você vai contar, você vai apresentar o seu texto. O que será o meu texto? Você vai escolher um acontecimento. Então, observem que aqui a autora desse texto, ela conta como que foi o seu dia, né? Acordou cedo, foi para a escola, tomou café na escola, brincou. E observem que tudo é em primeira pessoa, porque é um relato pessoal. No seu texto, você vai fazer também em primeira pessoa. Olha o que vai ser a atividade avaliativa. Você vai pegar o seu caderno, vai fazer na primeira página, presta bastante atenção à orientação. Você vai colocar a identificação. Quais serão as informações da identificação? Colégio, aluno, professor, data, série e disciplina. Na segunda página, você vai escolher uma mensagem, uma frase, uma imagem que você goste muito, que represente você. E aí você vai colocar nessa segunda página. Na terceira, a partir da terceira página, você vai produzir o seu texto. Qual é esse texto? Você vai produzir um texto do gênero diário. Lembrando sempre que você precisa obedecer à estrutura desse gênero textual. A data, o vocativo, o desenvolvimento e a assinatura. O desenvolvimento é você contar algo
aconteceu, contar algo que está acontecendo com você, o que aconteceu. A Pro vai citar como exemplo você registrar quando a Pro fez essa proposta de produção textual, de que você iria produzir um diário e que esse diário estará acompanhando você durante esse período de quarentena. É uma sugestão, mas se você quiser relatar, registrar outro acontecimento, também pode. É importante que você, aluno, depois que você produzir o seu texto, você deve acessar o ambiente virtual, a atividade avaliativa, produção textual, produzindo diário em tempos de quarentena. E você vai tirar uma foto. Presta bastante atenção na hora que for registrar essa imagem, para ver se ficou nítido, se dá para a Pro fazer a leitura do seu texto. Então, você vai tirar a foto do seu texto e vai mandar para a Pro. Entendeu, meu aluno? Entendeu, queridos alunos? Entenderam? Você vai produzir o seu texto, você vai tirar uma foto e vai enviar na plataforma. Provavelmente não dê tempo que vocês realizem todas essas atividades até as 12. Mas você tem até a próxima aula para realizar. O importante é que você não deixe de realizar de forma alguma. E eu quero lembrar que, se tiver algum pai acompanhando o aluno aí durante essa aula, verifique com seu filho se realmente ele está fazendo todas as atividades. Porque tem aluno que ainda não me enviou a atividade dessa segunda etapa. E nós vamos fechar agora a segunda unidade. E os alunos que não alcançarem a média farão recuperação. Então, é muito importante que você, aluno, realize todas as suas atividades, em todas as disciplinas, certo? Então, eu conto com o apoio de vocês, pais, e o compromisso de vocês, alunos, para realizar as atividades avaliativas. E as atividades de interação também, que é uma forma do aluno compreender e de nós, professores, termos um retorno se realmente vocês compreenderam o conteúdo. Tá bom? Então estarei agora conectado na plataforma. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo. Tchau, tchau e até a próxima.